Boa noite, nossos amigos e companheiros em humanidade, e todos filhos de Deus, que somos irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo, do Cristo de Deus. E hoje nós vamos apresentar uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o tema que extraímos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de o homem de bem. É no capítulo 17, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Era que Jesus, em suas pregações, e principalmente quando ele fazia suas assembleias, só com os 12 apóstolos, lá na Judéia, naquela época, no cenáculo, que era o local onde ele realizava as reuniões privadas para os apóstolos, a quem ele ensinava os princípios mais elevados, os mistérios da natureza, porque os espíritos já possuíam uma faculdade de compreensão mais elevada do que o homem comum. As pregações que ele fazia para o público eram de uma forma, e as conversações, os diálogos que ele tinha com os apóstolos era diferente, que os apóstolos já tinham condição espiritual, madureza suficiente para compreenderem, alcançarem os mistérios do universo, das leis da natureza, que Jesus passava para eles. E então, hoje nós conversaremos um pouco sobre o homem de bem, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. E então, Allan Kardec, analisando o homem de bem, que ele diz que o homem de bem, aqui na Terra, é a reencarnação de um espírito bom. E o homem mau é a reencarnação de um espírito mau. Verdadeiramente isso. E então ele inicia aqui o seu comentário. O verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se este homem interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez aos outros tudo o que desejara lhe fizessem. Allan Kardec faz esse relato porque é justamente isso que está na lei, no código moral que Jesus trouxe aqui à Terra. Ama a Deus de todo o teu espírito, de toda a tua alma. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. E não faças aos outros o que não querem que os outros te façam. Esta é a lei que Jesus encerrou. Aí estão as leis, quer dizer, as leis de Moisés, e os ensinamentos dos profetas. Tudo se resume nesse código. Porém, o código maior desses 3 itens, ama a Deus, ama o teu próximo, e não faças aos outros o que não querem que os outros te façam. O maior de todos é não fazer aos outros o que a gente não quer que os outros nos façam. Aí está toda a lei. Se toda a humanidade seguir somente este pequeno código,
de não fazer aos outros o que não querem que os outros te façam, não haveria guerra, briga, inimizade, intriga, ódio, rancor, vingança, porque tudo está aí. E então Allan Kardec continua em seu comentário, e nós acrescentamos que o homem de bem, não é, que nós ainda estamos muito distantes de ser esse homem de bem, mas estamos trabalhando para isso. O que não conseguimos em uma encarnação, conseguiremos nas outras. E então, por enquanto, nós não somos esse homem de bem, mas estamos trabalhando para isso. E Kardec, então, diz que o homem de bem também reúne, não é, esse ensinamento que Jesus passou para nós: amar a Deus, amar a si mesmo e não fazer aos outros o que não quer que os outros façam. O homem de bem reúne isso aí. E ele diz: esse homem de bem deposita fé em Deus, na bondade de Deus, na justiça de Deus e na sabedoria de Deus. Tudo bem. Sabe que sem a sua permissão, sem a permissão de Deus, nada acontece. E se lhe submete à vontade em todas as coisas. Esse é o homem de bem, que é obediente a Deus, que se submete à vontade de Deus, que nas provas, nas expiações que passa aqui pela terra, não é revoltado, não blasfema contra Deus, porque intuitivamente ele sabe que o que está passando é passageiro e vem de outras encarnações. Por isso é que ele está passando pela prova e pela expiação. Não se revolta e em todo momento ele tem paciência e resignação em suas provas. Aí ele diz aqui, Kardec: este homem de bem tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens materiais, porque dá preferência aos tesouros da alma, aos tesouros materiais, coloca em segundo plano. Mas a prioridade do homem de bem é aquinhoar, conquistar, preservar os tesouros espirituais, que são os tesouros das virtudes que Jesus ensinou aqui na Terra. E continua Allan Kardec, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, na sua análise sobre o homem de bem. Sabe este homem que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. O homem de bem não blasfema contra Deus, não se queixa, porque ele sabe que o que está passando é uma provação que ele vem passando. E é para purificar sua alma, tirar sua alma de um estágio inferior e colocá-la no estágio superior. Justamente é o que ele está passando pela prova e pela expiação. Com paciência e resignação, sem se queixar. E continua Kardec: possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar pagamento algum. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses pessoais à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Vamos apagar aqui algumas propagandas que atrapalham o nosso trabalho. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si mesmo. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos, quer dizer, é um calculista,
calcula os proventos, porque é calculista. Vamos tirar essas propagandas que estão aqui atrapalhando os nossos proventos. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crença, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança condenação aos que, como ele, não pensam, que é democrata e sabe que todo mundo tem o direito de pensar de uma forma diferente. Dá a liberdade a todos, que é a liberdade de consciência. Se ele se apresentar como um homem de bem, qualquer criatura, e não cultivar essa virtude de liberdade de consciência e dar a todos a mesma liberdade de consciência, ele não é um homem de bem. Está faltando muita coisa ainda para isso. E então, Allan Kardec, continuando aqui, ele diz: em todas as circunstâncias, esse homem de bem toma como guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica aos outros com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e com o seu desprezo a sensibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, qualquer que seja, uma pequena contrariedade, apagando aqui as que vem uma atrás da outra, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta ódio, o homem de bem, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo do Cristo, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, dos benefícios que recebeu. Tudo bem? Por saber que perdoado lhe será, conforme houver perdoado aos seus semelhantes. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa para si de indulgência. E tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Então, Allan Kardec apresenta aqui o retrato de corpo inteiro do verdadeiro homem de bem. E fazendo cada um de nós, em seu lugar, uma autoanálise, não é? Uma autofiscalização, uma autorreflexão, um autoexame, nós vamos concluir como ainda estamos distante desse homem de bem. Não é? Devido à carga de imperfeições morais que ainda nós temos na alma, não é? Por isso é que nós procuramos o Espiritismo, para trabalhar a nossa alma por dentro, não é? E nos tornarmos, pouco a pouco, nos degraus da evolução, este homem de bem, que nós só seremos esse homem de bem no futuro dos milênios das reencarnações. Mas Allan Kardec apresenta aqui o verdadeiro modelo do homem de bem. Mas nós ainda não somos esse homem de bem, porque temos ainda dentro de nós os dois maiores inimigos da humanidade, que é o egoísmo e o orgulho. Daí vem a inveja, o ciúme, o desejo de vingança e outras imperfeições morais, os vícios de uma forma geral, as paixões as paixões que difícil de se dominar, de se controlar,
Então, no geral, quando nós fazemos uma autoanálise, reconhecemos que ainda estamos muito distantes de sermos esse homem de bem. Mas, ao mesmo tempo, nós nos confortamos, porque já estamos com um pé no caminho, que antes de conhecermos o Espiritismo, antes de conhecermos o verdadeiro cristianismo, que é o Espiritismo, nós éramos piores do que hoje somos, mas agora nós estamos conscientes de que tipo de criatura nós somos e alimentamos a esperança de sermos este homem de bem do futuro e estamos trabalhando hoje nessa empreitada que é nossa. Como temos boa vontade, Deus nos ajuda a chegarmos à perfeição que Jesus chegou e que outros espíritos que formam a corte celestial chegaram, que já foram como nós. Jesus e os demais espíritos superiores, nos bilhões de anos atrás, eles foram como nós, não é? E nós seremos como eles no futuro dos milênios para frente, porque Deus nos criou para a perfeição. É uma das fatalidades que Deus nos criou para a perfeição. E estamos subindo degrau a degrau nessa escada da evolução. E assim, nossos amigos, nossos companheiros, chegamos mais uma vez ao final do nosso programa Encontro com o Espiritismo. E hoje, o tema que nós conversamos um pouco hoje é o homem de bem, analisado por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, voltamos a afirmar, no capítulo 17. Muita paz para todos e até o novo programa Encontro com o Espiritismo, para tirar as nossas dúvidas. Se Deus quiser, muita paz.